Aparentemente, em algum momento no passado, ocorreu um terrível encontro entre o exército russo e a criatura humanoide extraterrestre vindo secretamente no lago mais profundo do planeta. Você não tá ligado em que história eu tô falando? Então vem comigo porque você vai se surpreender com a quantidade de detalhes e informações desse caso que muita gente não conhece até os dias de hoje. Não se inscreva antes de se esquecer e vem comigo porque eu sou o Thiago Tadeu e sejam bem-vindos ao Mundo Inverso. Se você está habituado com o nome Lago Baikal, aliás, se souber, comenta aí pra gente saber se você aprendeu alguma coisa antes do canal, tá? Mas pra quem ainda tá boiando nessa situação, não se preocupa, isso é normal. Muita gente nunca ouviu falar sobre esse nome. O Lago Baikal é considerado uma das maiores reservas de água doce do planeta, tendo ali mais de 1.600 metros de profundidade. Assim, se estamos dizendo oficialmente, ele teoricamente é o 7º maior lago do mundo, né? Porém, ele conta com um detalhe em particular que os seus concorrentes ali não possuem. Tipo, os outros lagos maiores que eles geralmente possuem grandes extensões, ou seja, são espalhados por um território maior, tendo por consequência disso uma profundidade mais razoável. No Lago Baikal, a sua extensão de terra não ocupa tanta coisa assim. Desse modo, para alcançar o volume de água que ele possui, ele acaba compensando isso na profundidade. Então, você entendeu onde eu quero chegar, né? Ele não é um lago comprido, mas é um lago muito profundo, fazendo ele do lago mais profundo do planeta. Isso disparado só contando com a profundidade, né? Por conta dessa profundidade toda, o Lago Baikal ao longo de toda a história humana conviveu ali meio que com uma responsabilidade. Isso por ser palco por uma diversidade de lendas e mistérios, justamente porque estamos falando desse ecossistema gigantesco que ainda está meio que inexplorado, né? O que não ajuda também são os supostos encontros com criaturas, algo que foi relatado pelos diversos moradores locais, assim como pelos poucos pesquisadores que tentaram realizar expedições na região. Aliás, para quem conhece o lago, você sabe onde ele fica localizado? O Lago Baikal fica ali bem no sul da Sibéria e é considerado por muitos especialistas e pesquisadores como um ecossistema tão isolado que a gente poderia até mesmo considerar que eles são completamente separados do nosso. Só não dá para afirmar isso com 100% porque a gente tem uma mãozinha de interferência ali na região, com certeza, né? Isso apesar de ser pouca coisa, tá? E se a gente comparar com a interferência humana causada em grandes centros urbanos, como cidades, metrópoles e tal, né? Aí dá essa comparação que a gente nem chegou lá no Lago Baikal ainda. Outro detalhe bem curioso sobre as lendas que cercam a história do Lago Baikal está nos incontáveis supostos avistamentos de OVNIs, que fizeram o lago até mesmo se tornar muito famoso internacionalmente, justamente por conta dessas lendas. De acordo com relatos de moradores locais, diversos objetos subaquáticos foram avistados em várias ocasiões e também por várias pessoas também, porém todos de uma forma muito semelhante ali. As testemunhas alegam que teriam visto tais objetos saindo das profundezas do lago, inicialmente com pequenos pontos de luz que vão se tornando cada vez mais evidentes até que saem por completo da água e voam diretamente para o céu, desaparecendo por completo. Existe até um boato que circula na região sobre uma interação entre soldados do exército siberiano com os supostos humanoides nadadores, e eu tenho certeza que você quer conhecer um pouquinho sobre essa história, né? No início do tópico anterior, eu disse que o Lago Baikal se tornou famoso mundialmente por conta dos seus casos ufológicos, né? Porém, ao longo da história, em sua maioria, as lendas e boatos sobre os tais avistamentos se mantinham somente ali entre os moradores locais, que até uma vez ou outra acabavam passando para turistas que visitavam a região e ficavam curiosos com essas histórias. Porém, por conta de um caso em específico que ocorreu com um morador local chamado Valery Rudestovs, a coisa meio que mudou do eixo, família. O evento ocorreu mais exatamente no dia 17 de abril de 1987, na cidade de Kurma, que fica ali na região de Irkutsk. Só que, meus queridos, ele não foi a única testemunha do incidente não. Além de Valery, pelo menos mais 13 pessoas relataram ter avistado o mesmo objeto voador não identificado. Que bom, aconteceu tudo naquela mesma data e também na mesma hora.
De acordo com essas tais 13 testemunhas, mais Valerie, certo dia eles estavam ali passando a tarde próximo ao lago, fazendo aquele piquenique, sabe, coisinha normal de domingo, né? Haviam cerca de 4 famílias no local, mais ou menos ali na hora que o evento ocorreu. Eu digo, durante o dia teve mais, né? Porém, como a aparição do OVNI ocorreu mais à noite, a maior parte dos familiares já tinham ido para suas casas, voltado ali para descansar, né? Na realidade, até mesmo quem ficou, meio que já estava se preparando para ir embora, apenas aproveitando ali talvez mais alguns minutinhos do lado ali do lago e tal, curtindo um pouquinho mais do sol, né? Já tinha se posto, na verdade. Então estavam curtindo mais um pouquinho da entrada da noite. Tudo começou quando uma das crianças que estava brincando com os demais se aproximou do lago e acabou notando algo ali no fundo. De acordo com essa criança, que chamou a atenção da galera ali, um brilho roxo que pareciam vários olhos começou a surgir bem fraquinho no fundo ali, na parte mais profunda do lago. Com a comoção das crianças, que pararam de brincar para ficar olhando o objeto, alguns dos pais dos jovens ali, mais velha, a galera mais velha, se aproximou delas e relataram achar aquilo tudo muito estranho. Logo, as crianças foram afastadas do local e os adultos foram chamados para se aproximarem, sendo nesse momento que pessoas curiosas das outras famílias também começaram a se aproximar da cena. Sabe aquela muvuca ali? Você viu? Nossa, o que é isso aqui? Tá, a galera começa a parar. Nossa, não tinha visto. E aí começa aquela galera a se aproximar. Foi mais ou menos isso que aconteceu. Juntos, eles testemunharam os pontos crescerem de tamanho e se tornaram cada vez mais intensos, até que o brilho arroxeado pôde ser visto através da água, iluminando as árvores e os rostos das pessoas. Foi nesse momento que todo mundo ficou bem assustado, não fazendo ideia do que poderia estar acontecendo ali. Desse modo, meus queridos, eles se afastaram rapidamente e começaram a recolher as coisas ali do piquenique, né? Mas eu não vou ficar aqui. Sendo todos interrompidos por um grande estrondo, seguindo de uma explosão no meio desse lago. Depois que a água se dissipou, eles alegaram ver perfeitamente uma nave espacial de formato circular, repleta de janelas amareladas e luzes roxas que brilhavam intensamente como uma espécie de faróis. A nave se ergueu muito lentamente na vertical até que atingiu cerca ali de 150 metros de altura e avançou em linha reta em direção às colinas Oakon, ganhando então velocidade até que de um segundo para o outro ela acabou desaparecendo rumo ao espaço, deixando para trás apenas o barulho da barreira do som sendo quebrada. O pior de tudo isso é que aquela era uma noite de lua cheia, então estava tudo bem claro e todas as 14, né, junto com Valerie, testemunhas compartilharam um único depoimento do evento, que seria algo extremamente difícil de forjar. Quando o caso foi noticiado localmente, eles não imaginavam que as informações sobre o caso chegariam a viajar o mundo todo, fazendo com que diversos jornalistas e pesquisadores ligados à ufologia fossem até o local para conversar com as testemunhas do incidente. Por meio deles, aliás, que a gente obteve uma descrição tão detalhada assim do depoimento de quem estava ali naquele momento. Em uma dessas entrevistas, Valerie declarou que fenômenos do tipo são extremamente comuns naquela região, o que levantou ainda mais a curiosidade dos ufólogos, uma vez que o local e as suas histórias nunca tinham sido estudados até então. Digo, pelo menos não por civis, né? Já que naquele recente vazamento da KGB, sabe, da Rússia ali, dos OVNIs que invadem seu espaço aéreo e tal, a gente inclusive mencionou diversos documentos já aqui no canal, o próprio governo russo participou já de investigações naquela região, que foram feitas justamente para investigar a presença de OVNIs que poderiam estar habitando nas profundezas do lago. Olha só, coincidência? Eu acho que não, né, meus queridos? Segundo o historiador russo Alexei Tivanenko, em 1982, cerca de 7 mergulhadores militares submergiram ao lago e teriam tido contato com algo extremamente surpreendente. Ó, não vou parar e sair daí, né? Calma, que vem mais, tá? De acordo com as informações contidas nos documentos que foram analisadas por Alexei Tivanenko, os 7 mergulhadores que avançaram nas profundezas do lago teriam supostamente entrado em contato com algo incompreensível. De acordo com os textos, o exército se refere às criaturas que foram encontradas no local como humanoides nadadores gigantes. Ou seja, estaríamos ali falando de seres que vivem debaixo da água e se parecem como nós, seres humanos, apesar de terem uma estrutura muito maior aparentemente, né? Os registros também supostamente apontam o momento em que eles encontraram as criaturas, que foram numa profundidade por volta de 45 metros.
Porém, família, essa história de contato não acabou tão bem quanto poderia ser. Digo, no início, as criaturas humanoides se comportaram de uma maneira muito semelhante aos golfinhos, sendo bem curiosas, brincalhonas e até amigáveis. Só que, meus queridos, ao invés de ver isso como um sinal de respeito, os mergulhadores russos viram na atitude inocente e acabaram assim cometendo o último erro das suas vidas. No final das contas, eles que foram os reais inocentes nessa história. Segundo Valerie, nesses documentos que, bom, embora a gente tenha confirmação dos documentos vazados ali que houve alguma investigação ali no local, essa parte aqui é o que Valerie conta. Então, a gente não tem muito pra onde confirmar. Mas, segundo esse relato ali, ele falou que no final desse contato, as tais criaturas humanoides, como foi descrito por um dos únicos sobreviventes do encontro, que seria até um ex-veterano de guerra do Afeganistão chamado Mark Schittberg. Ele assistiu o evento de primeira mão, sendo ali na época um estrangeiro que tinha sido contratado como mercenário pela KGB, mas que tinha ganhado confiança suficiente para participar de alguns casos muito estranhos. Nós temos depoimentos de outros soldados ali também, porém Mark foi o único que saiu da situação consciente. Isso tudo supostamente, tá? Ou seja, apenas ele registrou todo o evento em sua memória. Um momento que ele considera ter sido o mais aterrorizante da sua vida militar inteira. Esse momento, no caso, foi a hora em que os militares mergulhadores decidiram se aproveitar da passividade das criaturas para tentar capturar uma delas. De acordo com o anunciado proposto pela terceira lei de Newton, para toda ação há sempre uma reação, não é mesmo? Então, nesse encontro, as criaturas teriam sido amistosas, recebendo bem a reação ali dos mergulhadores. Porém, no momento em que eles tentaram agir, uma reação igual, ou nesse caso em especial até mesmo mais forte, veio logo em seguida. Depois de quase 40 minutos de convivência, os mergulhadores russos teriam se sentido confiantes em realizar uma emboscada. Na visão deles, 7 contra 3, assim tão em menor quantidade, poderia fazer alguma coisa, né? E olha, eu acho difícil alguém estar tão errado quanto isso, viu? No momento em que sentiram confiança plena, os soldados teriam mandado sinais de mão secreto ali entre eles, indicando que o plano de captura deveria ser iniciado. Discretamente, eles teriam preparado as armas de rede, aonde 3 soldados dispararam em sincronia, sendo seguidos por outros 3 que teriam atirado com seus arpões, embebidos com substâncias tranquilizantes. Por fim, o último deles ficaria ali fazendo cobertura dos demais, para caso de alguma outra criatura dessa estivesse rondando por perto. Ele, no caso, estava pronto para atirar e acabar, e era o próprio Mark Schittberg. Só que, família, na hora que o plano foi colocado em execução, tudo deu errado da pior maneira possível. Assim que efetuaram os disparos em curta distância, os mergulhadores imaginavam que, bom, prender a criatura seria extremamente fácil. Porém, tudo ocorreu da pior maneira possível. Para começar, apenas 2 redes conseguiram capturar seus alvos. Na terceira, por conta de um pequeno intervalo na reação, a criatura teve tempo suficiente ali e com um movimento ágil ela se projetou da água, avançando metros em poucos segundos, desviando da rede por completo. Já as demais que haviam sido presas também teriam supostamente agido ao ataque de uma maneira brutal. A primeira delas puxou a rede com uma força tão tremenda que o equipamento completo foi puxado da mão do mergulhador, que o disparou, removendo seu membro e fazendo ele não sobreviver devido ao sangramento. A outra teria atacado a própria rede, rasgando-a com facilidade e avançando rapidamente na direção do mergulhador, que atirou. No pânico, aqueles que estavam com os arpões efetuaram seus disparos, mas apenas um deles acertou. Só que o efeito do tranquilizante não agiu rápido o suficiente para impedir uma reação da criatura. Assim, de acordo com os relatos do suposto Mark, o que se seguiu disso foi um massacre, onde 4 dos soldados acabaram perdendo suas vidas, enquanto os outros foram gravemente feridos, sobrevivendo por pouco. O único que não foi ferido no ataque foi o Mark, que não teria reagido de forma alguma contra as criaturas, justamente porque ele entrou em pânico na hora, né? Só que em entrevista ele conta em retrospecto que não reagiu naquela hora porque sabia que não tinha nada que ele poderia ter feito para sobreviver. Porém, ele imagina que as criaturas sejam dotadas de uma inteligência tão profunda que não o viram como uma ameaça, porque ele não se apresentou como uma, mesmo ele estando junto com um grupo que os atacou. Loucura demais isso daí, né, família?
Depois desse fiasco, supostamente o governo russo tentou ocultar a operação e desmentir qualquer suspeita sobre o lago, apesar de dificultarem muitas investigações por lá. Ninguém mais avistou as tais criaturas, porém, os relatos de luzes vindas da profundeza do lago e também OVNIs sobrevoando o local continuam acontecendo até os dias de hoje. Bom, família, vale salientar aqui que fontes para esse roteiro foram retiradas do site OVNI Hoje, e também muitas coisas aqui foram supostamente testemunhas que teriam avistado essas criaturas ali, teriam avistado a situação, tanto OVNIs, as luzes e tudo mais. Agora eu quero saber a sua opinião. Embora a gente não consiga, quando a gente fala de OVNI, a gente não consegue trabalhar com absolutamente nada concreto, provado, né, cientificamente e tudo mais. O que a gente consegue trazer aqui são teorias, são suposições e são também arquivos que são, né, vazados, acabam saindo ali de controle, saindo de uma mão, experimento ou algo do tipo, e a gente consegue retratar essa informação aqui e casar com, né, supostas ali testemunhas que viram alguma coisa acontecer. Mas eu quero saber de você. Você acredita que esse caso foi real? Você acredita que esses OVNIs existem lá naquele lago? Deixa aqui nos comentários que eu quero saber sua opinião, tá? A gente se vê no próximo vídeo. Um abraço, fica bem e até a próxima. Valeu!